Nos últimos anos começaram a surgir muitas discussões na internet entre evangélicos sobre calvinismo e arminianismo. Como é comum acontecer, os membros dos dois grupos acabam distorcendo os argumentos uns dos outros, gerando muita confusão e pouca compreensão. Mas afinal, o que é calvinismo e todos aqueles temas como depravação total do homem, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos? Se você gosta de teologia, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. E se você é arminiano ou não, assista também ao vídeo O que é arminianismo, link no card e na descrição. Antes de tudo, eu gostaria de pedir que você seja gentil nos comentários com aqueles que pensam diferente. Se eles estiverem errados, irão precisar das suas orações. Se eles forem hereges, vão precisar mais ainda. O calvinismo pode ser resumido de forma simples e concreta em 5 pontos. É destes 5 pontos que vem o acróstico da flor tulipa, que tem sua origem no inglês. Esses são os 5 pontos do calvinismo ou doutrinas da graça. É importante dizer que esses pontos não são vistos pelos calvinistas como uma criação da tradição deles, ou seja, algo humano, mas como tendo suas origens na Bíblia, a autoridade suprema nesses assuntos. Ou seja, assim como Isaac Newton não criou as leis da gravidade, mas apenas descobriu, os calvinistas não se veem como criadores, mas apenas como sistematizadores de algo que já estava na Bíblia. Começando pela depravação total, podemos facilmente perceber que toda a humanidade foi duramente afetada pela entrada do pecado no mundo. Isso não quer dizer que todas as pessoas são monstros terríveis, mas sim que todos os aspectos da vida humana foram atingidos pelo pecado e que por esse motivo nós não somos capazes de mudar nossa própria situação. Não podemos escolher Deus, estamos perdidos em nossas transgressões e pecados. Não podemos, nem se quisermos, nos tornar completamente bons. Sempre, até enquanto fazemos o bem, podemos de alguma forma ter um pensamento pecaminoso. Diversos textos bíblicos podem ser colocados como concordando com essa ideia. Creio que esse é o ponto calvinista mais fácil de se aceitar. O próximo ponto é a eleição incondicional, que significa dizer que Deus escolhe quem Ele quer que seja salvo, sem que essa pessoa tenha nenhuma virtude, atitude ou qualidade para merecer a escolha dele. Esse ponto está diretamente ligado ao ponto da depravação total, que afirma que nós não podemos nos salvar por sermos maus. Ora, se não podemos nos salvar, o que pode acontecer é nós sermos ajudados por Deus. E claro, quando admitimos que somos completamente maus, não podemos reclamar da escolha soberana divina. Como dito por Jesus, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Agora chegamos na expiação limitada, que é a consequência dos pontos anteriores. Pense no seguinte, se somos completamente maus, não podendo nos salvar, se Deus escolhe a quem Ele quer escolher para ser salvo, e nós vemos que são poucos os que se salvam, isso significa que a expiação de Cristo é limitada, específica ou particular. Ela foi preparada para apenas um grupo específico de pessoas, não toda a humanidade. Apesar de ser suficiente para todos, é eficaz apenas para alguns. A expiação de Cristo é suficiente para que toda a humanidade seja salva, independentemente de crerem ou não, mas é suficiente somente para aqueles que creem. O sangue de Cristo poderia salvar todos, se essa fosse a vontade de Deus. Mas essa não é a vontade dele. E isso pode ser visto em vários textos bíblicos. O próximo ponto é a somatória dos anteriores. Se somos pecadores e completamente perdidos, ou seja, totalmente depravados, somente Deus pode nos libertar com a sua eleição, que não depende de nós por ser incondicional. Se poucos são salvos, logo Deus não escolhe todos, mas somente quem Ele quer. Assim, a expiação é limitada a um pequeno grupo de pessoas. Se essas pessoas foram escolhidas por Deus, como elas poderão resistir à vontade dele? Chegamos à graça irresistível. Quem pode não fazer a vontade de Deus? Este é possivelmente um dos pontos mais esperançosos de toda a teologia cristã. Pela sua poderosa graça, nós que fomos escolhidos seremos glorificados. Esse é o poder da graça que é falado em toda a Escritura. Quem foi escolhido pela graça de Deus definitivamente será capaz de perseverar até o fim. É o que se chama de perseverança dos santos, e que é popularmente dito como uma vez salvo, salvo para sempre. Muitos entendem erroneamente que isso quer dizer que quem se converter pode viver do jeito que quiser, e que ainda assim continuará salvo. Mas é muito pelo contrário. Isso nos diz que na soberania de Deus, aqueles que Ele escolheu para a salvação, sustentaram aquela confissão de conversão até a sua morte, perseverando na vida de santidade.
quem é salvo não vive pecando. Essas verdades também estão presentes na Bíblia. Explicar a tulipa não é complicado. Podemos ver claramente cada um desses pontos em toda a Bíblia. Nós somos maus, não fizemos nada de bom para sermos eleitos, Cristo morreu pelos pecados dos seus, ninguém pode resistir à graça, e aqueles que são realmente escolhidos perseverarão até o fim. E você, se considera um calvinista ou 5 pontos não te convenceram? Deixa sua opinião aí nos comentários e até a próxima.